Fala pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar então a quarentena para continuar estudando e hoje nós vamos falar de humanismo e eu quero lembrar você que o material está no Drive, você pode baixar, acompanhar e se você tiver alguma dúvida eu vou estar online durante o período todo da aula, você pode mandar a mensagem no WhatsApp, tirar dúvida, tá bom? Então nós estamos à disposição aí. Agora eu vou colocar aqui pra gente o nosso materialzinho para você poder acompanhar, para você poder dar uma olhadinha. Vamos lá, deixa eu organizar aqui. Beleza. Então hoje, nossa aulinha de literatura, falando especificamente sobre o humanismo, tá bom? Vamos lá. Como sempre a gente gosta de fazer uma abordagem falando dos contextos, tá? Então dá uma olhadinha aí, o contexto mundial, o contexto português. Vamos falar das características, dá uma olhadinha nos principais autores e obras. E quero lembrar você que depois você pode e deve fazer os exercícios para manter a sua mente bem ocupada com esse material, para você poder internalizar o que você está vendo, tá bom? Vamos falar então desse humanismo. Humanismo na literatura, mas de maneira geral nós estamos falando do Renascimento, né? O Renascimento que é um modo geral de chamar esse período que a gente trata de não só literatura, mas de todas as artes, tá bom? Então esse movimento aí, renascentista, o humanismo, ele aparece na Itália, ele começa na Itália, começou aí no século XIV e, como você pode ver aí, envolvia os estudos dos textos gregos e latinos, tá bom? O humanismo português, que é o que a gente vai analisar um pouquinho mais especificamente, né, um pouquinho mais a fundo, ele está aí voltado já, ele começa na verdade no século XV, vai até o final do século XVI, e você está vendo então que é uma produção literária entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, um período de transição. A gente vai sair lá daquele trovadorismo, passa pelo humanismo, depois a gente vai estudar o classicismo logo logo. A produção do humanismo, ela é dividida em três partes. A gente vai notar que tem aí a produção do Fernão Lopes, vamos falar já já, poesia palaciana e a produção teatral de Gil Vicente, certo? O final desse período, né, nós vamos falar aí que o encerramento do humanismo ocorre com o retorno de Sá de Miranda, que era um dos grandes poetas portugueses, um grande escritor. Ele esteve lá na Itália, ele volta de lá então, depois de 6 ou 7 anos, trazendo novas influências, tá? E você vai perceber que essas influências dele, depois nós vamos falar disso aí, vão aparecer muito claramente no classicismo. Vamos lá então, quais são as características do humanismo que você precisa saber, você precisa estar com esse contexto em mente? Racionalidade, então a razão agora é muito mais valorizada do que simplesmente a emoção, como a gente via que lá no trovadorismo a emoção humana era muito colocada à flor da pele. Então tem emoção aqui também, mas a razão é mais forte. O antropocentrismo, agora o que está no comando, o que está no centro de tudo são os seres humanos. O homem é o centro do universo, não é mais teocentrismo como a gente via lá no trovadorismo. A burguesia vai surgem os burgos, depois você pode estudar em história, vai revisar com certeza, você sabe do que se trata. As emoções humanas, então, como nós falamos, elas são mais valorizadas pelos artistas, então eles vão expressar isso com mais clareza nos seus textos. O corpo humano também é valorizado, tá, nesse período histórico, então esse é um contexto geral, tá bom? Então agora o corpo do ser humano é muito mais valorizado, não estamos falando só de coisas transcendentais, né, como era o caso do trovadorismo. Os dogmas da Igreja Católica continuam existindo, só que nós vamos perceber agora que no humanismo há um afastamento desses dogmas. Então nas obras nós vamos notar que não é mais como antes. Então você vai perceber não que a fé e a igreja tenham sido deixados totalmente de lado ou aniquilados, né, nesse movimento, mas nós vamos ter aí uma crítica, nós vamos ter uma visão um pouco diferenciada
Você vai ver que Gil Vicente trata disso nos seus textos teatrais, mas de uma forma diferente. A gente vai ver isso depois. Os debates e as opiniões divergentes agora são valorizados, o que não acontecia antes. Porque antes você tinha uma centralização do poder da igreja e agora você está vendo com esse distanciamento as opiniões divergentes podem aparecer. O racionalismo e o método científico também passam a ser muito valorizados, muito importantes, e nós vamos falar de Fernão Lopes quando estivermos estudando daqui para frente, né, daqui a pouquinho. Você vai ver a importância de ser racional e de ter um método científico para determinadas situações. A busca da beleza e da perfeição também aparece. E o hedonismo, você deve se lembrar que o hedonismo é aquela valorização extrema da busca pelo prazer. Então isso aparece nesse momento, já que a gente está falando de humanismo, o ser humano é o centro, então nós vamos notar que há essa supervalorização, certo? Vamos lá então, falar um pouquinho do tal do Fernão Lopes. O que acontece com esse Fernão Lopes? Deixa eu me ajeitar aqui. O Fernão Lopes nasceu em Lisboa e ele é considerado o pai da historiografia em Portugal. O que isso quer dizer? O Fernão Lopes foi eleito como guarda-mor da Torre do Tombo. O que é a Torre do Tombo? Você deve saber, né, por ter visto já em vários programas de televisão, em fotos, ou talvez até visitado algum castelo. E você sabe que tem aquelas torres ao redor do castelo. Uma das torres, chamada Torre do Tombo, lá em Portugal, ela tinha a função de guardar o Arquivo Nacional de Portugal. E o Fernão Lopes é justamente o cara que é eleito para representar essa historiografia toda, essa torre, esse Arquivo Nacional. É como a Biblioteca Nacional que a gente tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Então, isso acontece em 1418. Então, se tiver uma data importante para você lembrar, como marco inicial, é 1418, com a eleição de Fernão Lopes como guarda-mor, o representante maior da Torre do Tombo, que é o Arquivo Nacional de Portugal, certo? Então, a obra desse homem é muito cheia de críticas à sociedade portuguesa. Pense só, ele tem conhecimentos históricos, historiográficos, documentos a seu dispor, e ele tem uma facilidade, um domínio muito grande na escrita. Então isso vai ser legal quando a gente for ver os textos, quando você for saber um pouquinho mais a respeito dele, você vai ver que é importante saber dessa característica do Fernão Lopes. Vamos lá então. Fernão Lopes investigou as relações entre as classes sociais e ele conseguiu juntar literatura, que a gente sabe que texto literário é aquele texto que é mais entretenimento, ficcional. E ele conseguiu juntar isso com o texto não literário, que é o texto mais informativo, ou no caso dele, a questão histórica. O que ele fazia então? Ele ordenava as histórias com uma metodologia muito particular, muito adequada. Ele era um cara assim bem metódico nesse sentido. E aí o que acontecia? Ele buscava um distanciamento e uma isenção enquanto cronista. Então olha que legal, ele tem a base histórica para escrever, ele vai fazer uma crítica social muito interessante entre as classes e tudo mais, só que ele vai trazer isso para a literatura. Então ele concilia as duas coisas. Ele não é só um cara do documento, de documentação histórica, fria, mas também não é um cara só da ficção 100%. Então ele junta as duas coisas e isso é muito legal você saber, é importante você ter essa noção a respeito do Fernão Lopes. Dá uma olhada nas obras aí, ó, você está vendo, né? Crônica do rei Dom Pedro I, Crônica do rei Dom Fernando e a Crônica do rei Dom João I. Então isso aí é para você ter uma noção do que ele escrevia, certo? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho agora da poesia palaciana. A poesia palaciana, ela tem a visão dos nobres e dos fidalgos portugueses. Lembrando a você que os fidalgos eram também nobres, mas vamos dizer assim que eram nobres de uma casta um pouquinho inferior. Como assim? Você tem o nobre mesmo, que é aquele que tem os títulos grandes mesmo, que vem de família, o cara é nobre, de sangue azul, vamos dizer assim. E a gente tem os fidalgos, que são nobres que recebem favores dos nobres maiores. Esses fidalgos recebiam seus títulos de nobreza, mas eles não eram tão nobres assim, mas faziam parte do convívio palaciano e tudo mais, tá bom? Nessa poesia palaciana, a gente tem agora a mulher menos idealizada do que a gente via lá no trovadorismo. Lembra que lá existia aquela ideia da vassalagem.
Agora o feudalismo está em declínio. Então, agora a gente nota que a mulher ela é tratada de uma forma mais real, mais sensual, coisa que não acontecia no trovadorismo. Para que servia essa poesia palaciana, afinal de contas? Entretenimento da corte. Não é para o povão, não é para o pessoal da plebe, não é para os camponeses, é para a corte, certo? E olha os temas, os principais temas que eles tratam. Obviamente, se está falando de corte, eles vão tratar dos costumes da corte, então, todas as situações que aconteciam lá no convívio da corte. Temas religiosos também, tá bom? Satíricos, líricos. Lembrando que quando se fala de lirismo, nós estamos falando de poemas, nós estamos falando de rima, de ritmo, nós estamos falando de música, tá bom? Lira é um instrumento musical. E também temas heróicos, tá? Isso aí aparece então na poesia palaciana. A poesia palaciana ela foi juntada, ela foi coletada por um homem chamado Garcia Rezende. Então esse poeta resolveu pegar todas as poesias que eram escritas, essas letras de música e tudo mais, e ele compilou tudo e colocou no Cancioneiro Geral de 1516. Tinha 900 produções poéticas lá e você dá uma olhadinha comigo quem são alguns desses autores, aí, os principais que foram reunidos nesse Cancioneiro Geral. Então tem lá Garcia de Rezende, que é o próprio organizador, João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernão da Silveira, Conde Vimioso, Aires Teles, Diogo Brandão e Gil Vicente. Então veja que Gil Vicente não é só teatro, também ele faz parte aí da poesia palaciana. Então vamos lá, recapitulando. A gente viu então agora há pouco, falando de Fernão Lopes, muito mais prosa, muito mais historiografia, crônicas. Agora nós estamos falando da poesia mesmo, lirismo, a questão dessas composições poéticas para entretenimento do povo do palácio. E agora sim, vamos falar do Gil Vicente. Esse cara é muito conhecido, muito importante na literatura portuguesa, especialmente falando do humanismo, tá? Então, ele foi considerado o primeiro grande dramaturgo de Portugal. Ele foi um escritor assim, muito importante nesse período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. E ele não foi o primeiro dramaturgo, mas ele foi considerado o primeiro grande dramaturgo, tá? Ele foi o principal representante, olha só, da literatura portuguesa da era antes de Camões. Poxa, quando se fala em literatura portuguesa, nós lembramos de Camões. E Gil Vicente é considerado aí, na era anterior a Camões, o cara mais importante. O que ele fez? Ele incorporou elementos populares no seu texto teatral, e aí ele retratou a sociedade portuguesa do século XVI. Então olha os ingredientes aí para fazer sucesso na sua escrita. Coisas populares, elementos populares e, claro, tudo que estava acontecendo na sociedade. Hoje em dia a gente tem os memes, hoje em dia nós temos as paródias, nós temos aí os programas humorísticos que nada mais fazem do que Gil Vicente já fazia naquela época. Pegava as coisas populares e engraçadas que o povo gostava de ver, queria saber e colocava no seu teatro fazendo uma crítica ou retratando a sociedade. O Gil Vicente tinha suas peças, né, classificadas por ele mesmo em 3 grupos, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Obras de devoção, farsas e comédias. Então ele dizia que era assim. Porém o filho dele acrescentou a tragicomédia. O que é a tragicomédia? O próprio nome já diz. Sabe quando você fala assim, eu vou rir para não chorar? É mais ou menos isso. É aquela situação trágica que você acaba rindo porque, poxa, eu estou rindo de desespero. Uma situação que era colocada aí nessa apresentação do Gil Vicente nas suas peças. Bem interessante. Mas, nos nossos tempos modernos, aí os estudiosos começaram a classificar de outras formas, e você pode dar uma olhada aí, ó. Eles colocaram assim: autos de moralidade, cavaleirescos, pastoris, farsas e alegorias de temas profundos, tá bom? A gente tem que lembrar que algumas peças, né, em algumas peças dele a gente consegue achar elementos característicos de gêneros em comum. Como assim? A gente percebe que eu tô na farsa, mas agora é pastoril, agora é alegoria, mas em todas elas a gente nota o Gil Vicente por trás delas, aquelas características que nós mostramos, né, de falar da sociedade, de fazer essa crítica, essa graça e tudo mais, então vai aparecer em todos os tipos de textos do Gil Vicente. As obras principais que você precisa saber para o vestibular, tá bom? Se aparecer alguma coisa, com certeza é disso aqui. Olha só. Auto de Visitação, ou o Auto da Visitação, que é o monólogo do vaqueiro. A gente vai falar já sobre essas obras, tá bom?
O Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. Dessas obras aí, como você pode ver, o Alto da Visitação, que é o monólogo do vaqueiro, foi a primeira obra, e ela foi representada no aposento da Rainha Dona Maria, que era companheira de Dom Manuel, e como você vê aí, no nascimento do príncipe que depois viria a ser o futuro Dom João III. Então ele escreveu e apresentou esse drama, essa peça, neste contexto, certo? Então vamos ver do que se trata, afinal de contas, o Alto da Visitação, que é o monólogo do vaqueiro. Você vai olhar aí, acompanha comigo, tá bom? Que é o seguinte, essa visitação era um hábito, tá? O cara tinha o senhor e você tinha o rendeiro, que era o cara que trabalhava para o senhor na sua terra, nas suas terras, e ele visitava, na época do Natal, esse rendeiro visitava o seu senhor e trazia presentes. Então foi isso que foi representado nesse Alto da Visitação. Então o vaqueiro entra lá na sala e ele apresenta os companheiros dele que trazem os seus presentes para o nenê que está nascendo, recém-nascido na verdade. Leite, ovos e queijo. Então, esse príncipe recém-nascido representa, obviamente, dá para perceber, o nascimento de Cristo, é o próprio Jesus. E esses presentes aí são os presentes que a gente vê na história bíblica, né? Ouro, incenso, mirra. Então veja que o Alto da Visitação, esse alto que era apresentado justamente nessa época de Natal, essa visita que era feita na época de Natal, traz uma ideia do cristianismo, tá bom? Então o Gil Vicente está tratando disso, e esse alto foi apresentado, esse monólogo foi apresentado no nascimento do herdeiro lá. Essa é a primeira historinha. Segunda, o Velho da Horta. O Velho da Horta é o seguinte, um idoso que trabalha com hortaliças, ele planta, ele tem lá a sua horta, e ele recebe a visita de uma jovem que sempre vai lá comprar produtos. E ele é apaixonado por ela, ele quer conquistar essa mulher de todo jeito, essa jovem de todo jeito. Então ele usa do lirismo. Então Gil Vicente vai tirar um sarro, ele vai dar uma brincada com a questão da pompa, do lirismo, né, dessa música mais bem preparada e tal, das rimas, que era a maneira com que o velhinho se referia ou se dirigia à jovem tentando conquistar o seu coração. Por outro lado, a moça respondia com zombaria. Ela não achava aquilo legal, ela achava graça e obviamente ela não tinha interesse no senhor. Então ela vinha, recebia toda aquela cantada, vamos dizer assim, e respondia zombando do velhinho, tá bom? Então é basicamente essa a historinha do Velho da Horta. Depois, o Alto da Barca do Inferno, você tem que ter uma noção um pouquinho mais interessante, mais profunda, na verdade, porque aparece um pouco mais, tá? Nos exercícios, nas provas. Foi encenado em 1531, você está vendo ali, e faz parte de uma trilogia. Então trilogia não é coisa de hoje não, é coisa antiga, tá? A trilogia das barcas. Então tinha o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Tá? Esses são os textos que fazem parte da trilogia. Então tinha lá 2 barqueiros, falando especificamente do Alto da Barca do Inferno, um anjo e um diabo. E eles recebem as pessoas que estão passando, né, morreram, estão passando ali para o seu estado eterno. Ou vão entrar na barca que vai para o céu, ou vão entrar na barca que vai para o inferno. O que acontece é que tem alguns personagens aí que vão aparecendo, por exemplo, o trapaceiro, avarento, pessoas interesseiras, cometeram muitos pecados na sua vida, pessoas que se achavam até religiosas, pessoas até trabalhadoras, clérigos, né, pessoas da religião, da igreja, que no fim das contas, no meio da história, você vai percebendo, vão todas para o inferno. Elas alegam algumas coisas, algumas situações, e ficam assim espantadas de por que estou indo para o inferno se eu era uma pessoa assim, assim, assim. Então você vai notar aí aquela crítica. Você vai notar que a religião não é tirada do humanismo, mas o que o Gil Vicente faz? Ele faz uma crítica ao homem. Como o homem lida com a religião? O homem lida de forma mais prática. Eu quero a religião para que ela me traga algo bom. Então, no caso aqui, as pessoas se enganaram. Por outro lado, tem aqueles que seguiram os preceitos divinos, né? E aí eles são pessoas mais simples, né? Tem até um parvo lá, que é uma pessoa louca, desequilibrada. Essas pessoas mais simples, mais desequilibradas, são aquelas que vão justamente para a barca do anjo.
e vão para o céu. Tá? Então assim você vê Gil Vicente fazendo a sua crítica à religiosidade ou a como o ser humano lida com essa questão. Então é bem interessante, você encontra na internet também, para baixar o texto, você encontra alguns vídeos com representação teatral também, é muito legal, você pode dar uma olhadinha, tá bom? E a farsa da Inês Pereira, para a gente encerrar aí a nossa aula falando da farsa de Inês Pereira, que também é conhecida, é uma jovem solteira, deprimida porque não quer mais ter aquela vida do lar, ela quer sair desse contexto de vida no lar, então ela quer casar. Então ela vai receber pessoas lá, pretendentes, e no fim das contas ela esnoba um pretendente, depois ela acaba sendo ludibriada por um outro lá, que a engana e casa com ela, mas esse que casou com ela, na verdade, vai justamente deixá-la presa de novo em casa, e ela vai ficar com a condição de vida que ela não queria ter, então não adianta nada. Então você vai perceber que ela vai ter aí o seu jeitinho, né? Ela vai começar a pular cerca, ela vai trair esse marido com um homem que ela já tinha tido um caso antes. E resumindo a história, você pode ler depois com mais detalhes, mas resumindo a história, esse seu marido acaba no final, e nem é spoiler, porque é a parte que todo mundo conhece a respeito desse texto, ela sobe nas costas desse homem, do seu marido, e ele vai como se fosse um jumentinho, né, levando a mulher nas costas, e ela está indo justamente se encontrar com o amante. E aí acaba tendo aquela história, você pode ler ali embaixo, né, o ditado popular que diz que é melhor um asno que nos carregue do que um cavalo que nos derrube. Então, esse ditado popular aí, ele é bem claro relacionado a esse texto dessa farsa da Inês Pereira. Tá bom? Então, a gente tem aí, para hoje, um pouquinho do humanismo. Você pode dar mais uma lida no texto, tá? Dá uma olhadinha lá no material teórico, faça o exercício, tá bom? Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição, é só entrar em contato lá pelo WhatsApp, e eu espero que você possa aproveitar, tá bom? Logo, logo a gente vai ter outras aulas, fique atento aí, bons estudos para você e um abração.